sextou com essa de chica. Não pra mim porque eu sou um réis CLT 6x1. Ainda não ganho dinheiro pra assistir anime e chamar personagens de viado. E primeiramente a gente vai continuar com o que tivemos semana passada, pra aí sim começar os novos. Nessa nossa review, que não é uma review, com muitos spoilers, porque é um resumo. Takopi no Genzai, novamente aviso de gatilho porque envolve suicídio, automutilação e violência bem grave. E continuando com o segundo episódio, o Takopi percebe que a Marina tá mais quieta do que o dia anterior e pensa que pode ser um bom sinal. Durante a noite, ele e a Shizuka levam o Chap pra passear e ela diz que não acredita em magia. Ela fez um pedido para as estrelas pedindo que seus pais não se separassem, mas aconteceu. E foi quando ela percebeu que Deus não existe. Um pouco mais tarde no parquinho onde o Takopi vive, a Marina aparece e começa a bater na Shizuka, dizendo que ela é uma parasita desprezível. E nisso, o Chap ataca a Marina para proteger a Shizuka, enquanto o Takopi só observa. O cachorro é levado pela carrocinha e o Takopi volta no tempo. Nessa outra tentativa, eles pegam outro caminho, mas a Marina ataca novamente. O Chap defende sua dona e é levado pela carrocinha. Ele tenta de novo e de novo, até perceber que a Marina estava caçando eles de propósito e se pergunta o motivo daquilo. Então se segue para mais tentativas, porque sem o Chap, a Shizuka vai se matar no dia seguinte. E ele tentou mais de 50 vezes, até ter um resultado diferente. Dessa vez, o Chap foi levado para casa do pai da Shizuka, que fica em Tóquio. O alienígena força a garota para ir para a escola no dia seguinte, onde todos os outros colocam a culpa nela do acidente envolvendo a Marina. O único que tenta se aproximar e entender ela é o Asuma, mas a Shizuka o ignora. Enquanto andava por aí sem qualquer tipo de esperança, a Marina aparece novamente e a chama pro meio da floresta para falar sobre o Chap e sobre como ele tá morto e que a Shizuka é uma idiota por achar que ele tá vivo, que a mãe dela não se importa com ela e que o seu pai abandonou, e o fato que ela não tem amigos, fora aquele vira-lata, que agora tá morto. E se assim, ela também deveria se matar. O Takopi estava apenas observando, até criar coragem para salvar a Shizuka, atacando a Marina com a câmera feliz. Após o golpe, a Marina cai morta no chão. O Takopi tenta voltar no tempo para consertar tudo, mas não pode, porque com um golpe a câmera feliz quebrou. A Shizuka sorri e fala que sem a Marina, ela pode voltar a fazer amigos, andar por aí, voltar a comer. Ela agradece o Takopi por ter matado a Marina. E para ela, aquilo é como se fosse mágica. E seria ali, no terceiro planeta do Sistema Solar, no 7º dia após aterrissar, que sua vida começou sem poder voltar atrás para corrigir o seu suposto pecado original. Enfim, essa adaptação de Takopi tá bem fiel ao mangá, e o ponto mais forte é que não tem censura, porque vocês viram que o bagulho é bem pesado, né? Enfim, próximo anime. Seguindo agora com Dandadan. Infelizmente, eu recebi spoiler que o nerd possuído não ia chupar o Gigi, então eu perdi uma aposta de R$10. Bom, o começo do episódio é consideravelmente estranho, porque, vamos lá, acontece que por causa do minhocão do Rio Cuiabá, a Momo e o autista estão querendo cometer suicídio. No meio disso a gente tem um monte de flashes do mal olhado quebrando totalmente o clima. O Gigi pega os dois e a velha e sai correndo, mas quando seriam atacados pela serpente, tudo fica roxo. E ele aparece, o lendário gordo da Pichau, eu quis dizer o mal olhado, que entra na mente do cara pra contar seu flashback triste. Ele era uma criança criada em cativeiro, como toda criança deveria ser, pela família Kito, e quando chegou a hora, ele foi usado de sacrifício para acalmar o vulcão. E como eu disse na primeira temporada, Dandadan é uma clara cópia de Berserk, mas o espírito do moleque permaneceu preso à casa, onde a sua presença protegia as crianças das famílias que iam morar lá. Mas quando os pais cometiam um ato de desviver, os Kitos pegavam as crianças e sacrificavam para a serpente. Um dia o moleque de cabelo branco pegou o corpo de uma criança e jurou vingança. Nisso eles vão pro último andar, onde estava o corpo do moleque, até que a cobra dá PT e vomita em tudo. O Gigi acaba sendo possuído pela criança feudal, que desce o cacete na serpente dando embaixadinha. Fora que ele tem detalhes em RGB e é roxo. Eu disse que era o gordo da Pichau, porém ele não é necessariamente um aliado, e jogou a bola na Momo, que se defendeu usando a mão fantasma, até que é atacada pelo lado e o nerd que estava esquecido no rolê finalmente aparece, e o episódio acaba. Bom, acredito que o próximo episódio já deve terminar esse arco, porque pelo pouco que eu sei, essa parte foi originalmente um filme, adaptado para televisão, e não iriam transformar um filme de 1h30 em 14 episódios, igual aquela porcaria de Dragon Ball Super fez.
Coisas que eu sei sobre Silent Witch, nada. Expectativas? Nenhuma. Eu peguei um monte de coisas à cega e segue o baile. Só que a sinopse me parece muito uma fanfic escrita por uma adolescente que se sente especial por ser diferente das outras garotas. Eu sei muito bem reconhecer uma fanfic quando eu vejo uma, afinal, eu já fui essa adolescente. Certo? Eu assisti e eu não tenho nenhuma reclamação muito grande pra fazer. E o principal elogio no momento é que a animação tá muito bonita. Enfim, eu devia ter pesquisado qual era o estúdio antes de fazer esse vídeo. O anime começa com uma introdução cheia de nomes complicados, de pessoas e locais. Pra facilitar um pouco, a gente tá no interior do Rio Grande do Sul, que tá sofrendo por causa de grandes enchentes, eu quero dizer dragões. E o racismo começa quando o dragão preto é o mais temido. Viu? Eu disse que era o Rio Grande do Sul. E aparece essa criança e lança. Dizem que a bruxa silenciosa, eu não sei porque eu tô achando, eu sou carioca, a mais jovem dos 7 sábios. Ah, os 7 sábios são os maiores magos de Gramados. Finge que eu tô explicando isso pra você, e não pro espectador. De diálogo merda, eu entendo muito bem. Acontece que nossa protagonista, chamada Mônica, tem fobia social. Em resumo, ela é a Watamuchi, só que mágica. Ela tem o título de bruxa silenciosa por realizar magia sem precisar recitar feitiços. Fora que se tem academia de magia, significa que ela não é uma bruxa, e sim uma maga. Malditos jogadores de RPG. Esse cara, o Luiz, tinha a missão de cuidar do segundo príncipe em segredo, mas o cara foi pra escola e o Luiz não pode mais ser o cuidador. Afinal, o cara é famoso e geraria suspeita. Então ele escolheu a Mônica, que é uma low profile e tem cara de NPC pra assumir essa pica. Para isso, ela vai ter que assumir o papel de empregada de uma mina chamada Isabelle, que vai fingir ser malvada com ela, e isso parece muito um roteiro de comédia romântica. Incrível isso tá na Crunchyroll e não na Netflix. Afinal, Silent Witch é bom, por isso que não tá na Netflix. E pelo pouco que eu aprendi de roteiros, não estudando, mas vendo vídeo no YouTube, é que tudo aponta que o broche que o Luiz usava para rastrear o príncipe vai ser importante. E como isso é uma fanfic, minha teoria, de alguém que não conhece a obra, é que o príncipe se sente preso por ser um príncipe, e ele só queria ser ele mesmo. O saldo geral no momento é que vale a pena tentar. Não sei, só tem um episódio. Bom, chegou a vez de Gachakuta. Eu ouvi dizer que o bagulho é bom, por causa de um vídeo que eu vi do Piscine ou no Linkzinho, não lembro direito. Só sei que os dois deveriam ter uma desculpa para ver quem fala mais bosta e espalha fake news. Beleza, eu assisti e tudo que eu tenho pra dizer é o seguinte. Oi, olhem pra mim, crítica inteligente, crítica foda sobre a sociedade e o consumismo desenfreado. Ai, eu faço faculdade de humanas em 1984, meu. É tudo culpa do capitalismo e tem literalmente aquela imagem que todo livro de geografia tem. Se o bagulho é aparentemente uma ditadura, porque a separação da favela é um portão que qualquer um pode usar. Ainda mais se aquilo era originalmente uma prisão. Five Days fez essa separação de forma muito melhor. Tá tudo errado com esse anime em menos de 7 minutos. E vai ser o melhor da temporada. Nosso protagonista, Kurudo, que eu vou chamar de Rodolfo, pega coisas do lixo e conserta pra vender depois. É tipo montagem de kit Zion. Quem manja de PC vai entender. Aí o pai dele matou uma galera, sabemos disso por causa de um diálogo expositivo, sujando ainda mais a imagem da favela, que originalmente era uma cadeia, tipo o que a Austrália era pro Reino Unido. Aí a gente tem a waifuzinha dele e o tiozão do churrasco, que fica perguntando das namoradinhas, que morre no dia seguinte vítima do Assassin's Creed. O protagonista vai ser condenado por causa de um crime que ele não cometeu, porque inserir imagens de eu tenho 14 anos e isso é muito profundo e envolvendo a polícia. E a garota desiste dele. E o Rodolfo tem o oposto do plot armor. Ele tem a Lady Murphy como seu roteirista. Tudo que pode dar de errado vai dar errado da pior maneira e no pior momento possível. E é jogado no lugar onde todo lixo vai. O Maranhão. E sobrevive a essa queda. Eu não me lembrava de nada daquele vídeo que eu vi sobre o mangá. Meu hype tá baixo. E parece que vai ser um filho bastardo de Vinland Saga com a porra do Lorax. No momento é o mais provável de ser dropado. Mas a gente vai fazer o teste do episódio 3. Próximo anime, Hotel Trivago. Coisas que eu sabia antes, se resume a porra nenhuma. Eu caí no clickbait do banner bonito, pra te chamar atenção, por ser bonito, pra uma animação nem tão bonita. Acontece muito com hentai. Começou e eu não tava dando nada pro anime, chegou no meio e eu continuei não dando nada, aí chegou no final e eu fiquei, caralho, eu sou muito burro, que bagulho foda. Começa com a pior troca de tiros do mundo, sendo que só são pessoas, só que um pouco mais fodas. Esse cara, o Xiao, era um órfão que vivia com a irmã, até ser adotado por um mafioso, que fez um acordo, que ele se tornaria um assassino, e a irmã iria continuar ali na vila, e ambos poderiam se reencontrar quando ela completasse 20 anos. O tempo passou e eu sofri calado. Em todo aniversário ela mandava um áudio cantando, e fofocando sobre o que acontecia na vila, tipo uma idiota de
14 anos que engravidou, e que a criança se parece muito com o irmão. Aí durante a perseguição ele milagrosamente sobrevive e o chefe manda ele ir pro hotel Inhumans, que abriga os assassinos. E os funcionários têm a única regra que não podem dizer não. O cara fala pra encontrarem a irmã dele, a investigação oficial começa e acaba em um segundo. Acontece que o herdeiro queria matar o senhor de propósito porque a irmã morreu. Ele provavelmente iria se rebelar contra a máfia. E todas as histórias que a irmã contavam eram na verdade sobre ela. Ela foi a idiota que engravidou aos 14 anos. Temos mais um pouco de interação entre o Roshi e a Sarah até o episódio acabar. Pra algo que eu não esperava nada, foi bem ok. Só preciso de mais tempo pra dizer se vale a pena ou não dar uma chance, porque é um anime bem simplão. É mais um daqueles avulsos que sai no meio da temporada e não chama tanta atenção. Bom, chegou a vez do anime que eu descobri que chama de Watadari. Eu tava usando o nome errado pra ele durante todo esse tempo. Eu escolhi ele por um motivo bem simples: lésbicas. Primeiro episódio tá bem maneiro, a animação é muito bonita e tem momentos que parecem que foram feitos por inteligência artificial, porque o estilo de arte é bem padrão de estilo que eu gosto de fazer. Eu conseguiria fazer esse elenco inteiro só com prompt. Enfim, nossa protagonista de cabelo rosa curto, provavelmente a mesma atriz de Citrus, é uma garota introvertida que sofre de fobia social. Já dá pra montar um time de futebol inteiro com esse arquétipo. E como técnico a gente teria Fluttershy. De volta ao anime, a protagonista criou uma persona de alguém extrovertida para se adequar melhor aos padrões da escola, e no ensino médio ela fez amizade com a Best Girl e o grupinho dela. Depois de um surto envolvendo a terrível situação de socializar, ela foge pro telhado, e a loira, porque eu não decorei o nome de ninguém, achava que ela ia se matar, e as duas caem acidentalmente. Mas a loira tem sorte no máximo e são salvas por uma árvore. As duas desabafam sobre suas vidas. No caso da loira, ela sofre de síndrome do protagonista, mas querendo ou não, acabam criando um vínculo. E no dia seguinte, a fodona lá pede a protagonista em namoro, que rejeita falando que não quer acabar com a amizade. Então é estabelecido um acordo. Um dia elas são amigas e no outro elas são namoradas. E tudo depende de como a loira deixa seu cabelo. Aí tudo vai girar em volta desse acordo, com a protagonista tentando mostrar que a amizade delas é melhor do que o namoro, e a loira tentando provar que colar velcro é muito melhor. E uma das coisas favoritas dela é a resistência da protagonista em relação aos seus avanços. Até hoje eu não consegui encontrar um Yuri que não tenha estupro. Deve ser normal. Temos as outras amigas, tipo a que é mais dócil, uma irmãzinha e uma com cara de psicopata. É um anime de comédia e explicar as piadas não tem graça. Mas a loira tá disposta a colocar tudo em jogo pra comer a protagonista, até a sua influência de garota rica. Ou seja, que a gente não tem nada mais, nada menos do que uma mistura feita por Satanás de Kaguya-sama e Citrus. E esses foram os animes da vez. Sakamoto começa semana que vem, se eu não me engano. Pro próximo episódio eu vou ter que pesquisar algumas coisinhas, tipo os estúdios de cada anime, e antes de terminar, eu gostaria de dizer uma frase motivacional: não desista de seus objetivos após ouvir um simples não. Essa frase foi dita por um estuprador anônimo.